Tudo bem com vocês, gente? Amém. Esse texto da semana de Hebreus, se quiser abrir Hebreus 6, de 1 a 3 hoje, é um texto muito comum, muito falado, mas foi um texto muito difícil de ser digerido essa semana. Vários irmãos compartilharam comigo as suas convicções, compartilharam textos. Então, agradecer ao Adelino, ao meu pai também, que costuramos bastante coisa junto. O Dani Saad também, que fez questão de falar. E o irmão lá do sul, que vocês não conhecem ainda, o Dionei, é um cabeção. E também a gente digeriu muito sobre isso. E que o Senhor Jesus nos dê graça. E que você saia daqui entendendo um pouco mais a palavra de Deus. Amém, irmãos? O pastor Eros falou agora sobre não viver de pregação. E é isso mesmo, cara. É isso aí. Eu conheço gente que não rompe a barreira da imaturidade exatamente por não conhecer a palavra de Deus, por não se envolver na palavra de Deus. Diga misericórdia. Verdade, cara. Gente que podia estar servindo ao reino, não à instituição, ao reino de Deus. Muito bom, muito bom. O microfone está melhor, Neto? Tá? Se puder dar um pouquinho de retorno para mim, é benção. Amém. Então, só porque eu falei. Amém. Bom, a gente está vindo do capítulo 5. O capítulo 5 foi uma conversa sobre sacerdócio. E a gente descobriu junto que, em sendo filho, a gente necessariamente é sacerdote. Então, isso não é uma premissa de homens santos, não é a premissa do pastor ou de um padre. Essa premissa é nossa. Nós que somos filhos de Deus, nós necessariamente temos que nos envolver no cuidado uns dos outros. Cuidado de nós internamente e cuidado do mundo também. Diga amém? Você já entendeu isso, Gessé? Não entendeu? Quer que eu explique de novo, então? Faz 4 semanas que eu falo isso, Gessé. Eu vou falar por causa de você, mas às vezes pode ser Deus falando. Presta atenção, irmãos. É só recapitulação. Texto de Hebreus 5 diz... Ele está vindo desconstruindo, lembra? Toda a nossa religiosidade. E ele desconstruiu a ideia de um lugar santo, de um dia santo, e agora ele está jogando os homens santos, entre aspas, nas cordas, no box. E está esmurrando muito. Ele já está faz umas 4 semanas que ele não termina de bater nesses caras. Dizendo que essa ideia de alguém que traz os benefícios de Deus para a gente e que intercede pela gente a Deus, que é a figura do sacerdote, não é de uma pessoa específica, nem do pastor, nem do padre, nem de ninguém. Essa é uma missão de todos nós. Todos nós que somos filhos de Deus, necessariamente nós somos sacerdotes de Deus ao mundo. Então, nós fomos criados por Deus com um propósito, para cuidar do mundo. Diga amém. Gessé, por enquanto? Então, ficou evidenciado anteriormente que o autor queria dizer muito mais para a gente. Ele queria ensinar muito mais para a gente sobre essa verdade do sacerdócio. Mas ele disse que ele não podia, porque a gente é cabeção. Ele disse que ele não podia ensinar mais profundamente sobre isso, porque a gente não coloca em prática aquilo que sabe. E porque não coloca em prática aquilo que sabe, a gente ficou embotado, a gente ficou emburrecido. Vocês ficaram emburrecidos, por quê? O pouco que já deveriam saber e colocar em prática, não colocam. E aí a gente não consegue avançar, a gente não consegue ir até onde Jesus quer que a gente esteja. E aí a primeira palavra, então, desse versículo 1 do capítulo 6 é portanto. Então a gente já aprendeu que quando a gente encontra um portanto, significa o quê? Diga. Está continuando, ele não começou de novo, ele está continuando. Baseado em tudo que a gente conversou agora, portanto, baseado em tudo que a gente conversou, aí ele vai dizer alguma coisa, ok? Então é baseado, é lastreado em tudo que a gente conversou. Muito bom.
E aí ele começa, o versículo 1 diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar de novo fundamento. Para só por enquanto por aí. Então o autor está dizendo assim: eu quero ensinar coisas mais profundas para vocês, mas irmãos, o autor está dizendo, necessariamente a gente precisa construir esse edifício da maturidade que ele está dizendo sobre um fundamento. Que fundamento é esse? Zum, 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 zum. Os rudimentos. Vamos junto. Olha o começo do versículo. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de... A base na qual o autor vai dizer que já deveria estar superado são os ensinos a respeito de Cristo. Irmãos, eu sei que o dia foi cansativo. Quem comeu aqui mais do que deveria, diga misericórdia. Vocês querem orar por isso, irmãos? Querem confessar pecado? Vocês já aprenderam que é pecado comer mais do que deve, amém? Eu sei que está difícil, mas se a gente for junto vai ser uma delícia. O texto é muito bruto hoje, presta atenção. Então, portanto, se é verdade, tudo isso que a gente falou no capítulo anterior, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo. Esse, nesse caso, não é o Cristo nome próprio, é o Cristo título. Os ensinamentos a respeito do Cristo, que deveria vir e veio ao mundo. Repetindo o que a gente sempre fala, nós acreditamos que Jesus, que nasceu em Nazaré, é o Cristo. Todo mundo esperava que um dia viria o Cristo. E a gente diz que Jesus é o Cristo. O que é o Cristo? O Cristo é a solução de Deus para a gente. Acompanha comigo. Desde o Velho Testamento, lá atrás, existiu uma promessa. Que promessa era essa? Vou enviar o Cristo. Que loucura é essa? Que Cristo? Que é isso? Deus dizendo, eu vou enviar o Cristo, que é a solução daquilo que você não consegue resolver sozinho, eu vou resolver por você. Então, o Cristo é a solução de Deus para o nosso problema de condenação. Diga amém. Então o autor vai agora explanar as doutrinas a respeito do Cristo. Até agora tudo bem, irmãos? Tranquilo mesmo? Eu preciso do feedback que o Gessé me deu. Não entendi. Alguém não entendeu até que tudo bem? Felipe, quer falar alguma coisa? Quer chegar no horário semana que vem? Amém. Quem recebeu aí o colchãozinho, o travesseirinho? Todo mundo esses. Quem não recebeu, levanta a mão agora. Chegaram atrasados, todos vocês. Foi para as irmãs, ok. Agora, vamos entender isso. Deus disse que resolveria o problema de condenação. Quem aqui já pecou, diga misericórdia. Mesmo? Ok. Qual é a solução do nosso pecado? Porque Deus disse que quem pecasse deveria ficar longe de Deus, longe dele. Qual é a solução? O Cristo. O Cristo viria e morreria no nosso lugar. O castigo que era para vir sobre nós, viria sobre o Cristo. E aí significa que se isso é verdade, Clidão, sendo verdade que o Cristo morreria no nosso lugar, significa que nós podemos nos relacionar de novo com Deus, estamos perdoados, estamos com o passaporte carimbado para o céu. Passaporte carimbado para uma vida abundante aqui, e quando a gente morrer, no céu também. Amém, irmãos? Ok. E aí a gente aprendeu já também que esse Cristo que viria, nós somos o corpo de Cristo. Olha que loucura isso, que interessante, loucura não, que interessante isso. Que nós, igreja, aqueles que creem no Cristo, se tornam cristãos. Amém? Que significa pequenos cristos.
Então nós reunidos, nós somos o corpo de Cristo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Isso significa então, olha que legal isso, cara, que Cristo é igual a Jesus mais nós. Nós mais Jesus é Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo e temos a mesma missão que Cristo. E Cristo habita em nós, aliás, Cristo em vós é a esperança da glória, a certeza que nós estaremos eternamente com o Senhor é porque o Espírito dele habita em nós, e ele não vai deixar o Espírito dele para trás, vai levar a gente junto. Amém, irmãos? Cristo é igual a Jesus mais a gente, e aí forma o Cristo de Deus, que se tornou Cristo quando? Quando que Jesus, homem, se tornou o Cristo? Atos 2, 36, diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto, esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse que vocês crucificaram, e aí nesse momento já tinha ressuscitado, esse que vocês crucificaram, ressuscitou. Essa é a prova de que Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Isso significa que se o caminho final de Jesus foi a cruz, foi a morte, o nosso caminho também de destino deve ser a cruz, a morte do nosso eu, das nossas vontades, porque nós somos pequenos cristos. E temos convicção que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vai nos ressuscitar também, porque nós somos Cristo. Aleluia. Esse é o fundamento. E agora ele vai explanar sobre esse fundamento que é Cristo. A ideia do Messias, que já deveria estar superada entre nós e também entre os hebreus. Mas se torna necessário falar disso de novo. Por quê? Porque vocês se tornaram tapados e não colocam em prática aquilo que aprenderam. E porque não colocam em prática aquilo que aprenderam, tem que falar de novo, para ver se você desperta do seu sono e viva a maturidade em Cristo a partir da convicção nessas verdades que a gente vai aprender hoje. Amém, irmãos? Graças a Deus. Paulo, que a gente não sabe se é o autor de Hebreus, mas é o autor de Coríntios, ele disse em 1 Coríntios 3,10, diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como um sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Portanto, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. E que alicerce é esse? Jesus, o Cristo. O alicerce sobre o qual nós edificaremos uma vida madura é sobre a verdade de que Jesus é o Cristo. Jesus é a solução de Deus. Jesus é o enviado de Deus para resolver aquilo que nós não conseguiríamos resolver sozinho, jamais. Abra de novo então Hebreus 6:1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Então a gente vai ver agora na sequência quais são os ensinos básicos, os ensinos elementares a respeito de Cristo. Essa é a chave para entender esses 3 versículos, pastor Eros. Essa é a chave. Nós agora vamos dizer, o autor está dizendo, vamos dar sequência em quais são os ensinos básicos a respeito de Cristo. Por que eu estou salientando isso? Quem conhece esse texto sabe que muito se usa esse texto para basear as doutrinas da igreja, dizendo que a base da igreja é arrependimento de obras mortas, batismos, imposição de mãos.
Mas o texto não está dizendo isso. Embora essas verdades sejam boas verdades, a gente vai estudar elas no futuro. Neste momento, no texto, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que essas 6 coisas que nós vamos expor aqui são coisas a respeito do Cristo, que viria no contexto deles. E que o autor está dizendo que se cumpriu em Jesus de Nazaré. Está confuso? Está claro? Eu estou com medo. Margarete, podemos ir um pouco mais? Você quer vir aqui falar, Margarete? Seguir a partir deste fundamento, que é Cristo. Entenda o seguinte, irmãos, eu não sei se estou sendo claro. O fundamento Cristo, o Cristo não é o nome próprio de Jesus. O Cristo é o título que significa toda a missão de Jesus. Claro? O que eu estou dizendo, então, é que os ensinamentos a respeito do Cristo não é a respeito de Jesus, homem. É a respeito da função messiânica que Jesus foi chancelado com ela. Deus falou assim, pá, esse aqui é o Cristo mesmo. Aquilo que vocês estavam esperando. Hebreus 10:10, eu vou dar um spoiler, porque daqui a pouco a gente vai, mais para frente a gente chega lá, diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. O que é ser santificado? É estar cada dia mais parecido com Jesus. Diga amém. A gente foi justificado no passado, ou seja, salvo, está salvo e em paz sobre a nossa salvação, que já não depende da gente, etc, etc, etc. Mas agora nós estamos sendo santificados. E ser santificado é ser cada dia forjado ao caráter de Jesus. Cada dia que eu encontro com você e você comigo, nós devemos estar um pouquinho mais parecidos com Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Então, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados como? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, é o corpo de quem que nos santifica? Cristo. Eu sei que na cabeça já fica Jesus, mas Cristo. É pela morte do Cristo que nós somos santificados. Irmãos, o Evangelho, ele é necessário no dia que a gente crê. E ele é necessário todos os dias depois também, amém? O Evangelho não é só a evangelização, o Evangelho não é só para o dia que a gente recebe Jesus. Mas hoje a nossa santificação também é no poder do corpo de Cristo entregue para a gente, pela gente. Ele morreu a nossa morte para que a gente viva a vida dele. Salmo 40, versículo 6 diz assim: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Dá um pause aí. Olha que legal isso, Velho Testamento, 1000 anos antes de Jesus, dizendo que tudo aquilo que a religião judaica fazia não estava no centro do propósito de Deus. O centro do propósito de Deus era o Cristo que viria. Então tudo que eles faziam, as festas judaicas, os sacrifícios, os rituais de purificação, tudo isso apontava para Cristo. Sacrifício e oferta, claro que Deus não foi isso que Deus pediu, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. E tem gente querendo pagar a salvação ainda. Hoje ainda. É comum. Eu te perguntar, você está salvo? Tem um monte de gente que ainda responderia, estou tentando, estou lutando. Estou errado, irmãos. Misericórdia, mas não é o Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é essa crise de consciência. O Evangelho é convicção naquilo que Jesus fez. Absolutamente constrangido pelo que ainda faz, mas absolutamente confiante naquilo que Jesus fez. Olha que delícia isso. Não era mais para ser assim. E Jesus sabe que não era para ser assim, concorda com a gente, mas a gente descansa naquilo que ele já fez. Sempre foi inútil, então. Irmãos, lembra que a Bíblia se divide em Velho e Novo Testamento.
Qual é o miolinho do Velho e do Novo Testamento? Velho Testamento, Novo Testamento. O que está no meio? Não. Sim, o livro é de Malaquias, mas... Jesus. O que é Jesus? Jesus o Cristo. E quando que Jesus se torna o Cristo? Quando que Jesus se torna o Cristo? Na cruz. Então o miolo, a dobradiça entre o Velho e o Novo Testamento é a morte de Jesus. Ou seja, os evangelhos, a maior parte dos evangelhos ainda está no Velho Testamento. Um monte de coisa que Jesus fala e explica, ele explica estando debaixo da lei. Tudo que tem antes de Jesus, todas as regras, rituais, o texto está dizendo, a Bíblia está ensinando que sempre foi inútil, mas foi didático. Era inútil para a nossa salvação, mas nos ensinou muita coisa como raça humana nos ensinou. Jeremias 31, 31 a 34 diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade do Evangelho Simples. Amém? Irmãos, é nós, está falando de nós aí, irmãos. Só os caras erraram o nome, mas é nós. Não será como a aliança que fiz no Velho Testamento com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar do Egito, porque quebraram a minha aliança. Essa aliança aqui era baseada neles, e porque era baseada neles, era falha, e eles eram imperfeitos, quebraram a aliança. Não será como a aliança que eu fiz no seu antepassado, quando tirei pelas mãos para tirar do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Eu era o Senhor deles e eles não consideraram o Senhor. Continue. Esta é a aliança que farei com a comunidade do Evangelho Simples depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no seu íntimo e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, ao seu irmão, dizendo: cara, você precisa ouvir o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa aliança não funcionou, porque ela era lastreada, ela era baseada na fidelidade humana que não existe. Como o homem foi infiel, não dá para querer ser salvo pelas regras religiosas, pela religião. Agora, essa nova aliança aqui, não. Essa aqui ela é baseada em Jesus. Daqui uns 3 capítulos a gente vai ver que quando Deus foi fazer essa aliança aí com a gente, Ele fez a gente dormir. Exatamente para não participar do contrato. Exatamente para não ter medo de não quebrar a aliança. Totalmente baseado em Jesus. O povo esperava pela maturidade, essa maturidade, eu estou falando de Jeremias, essa maturidade de não ter mais regrinhas, mas de ter o Espírito Santo em nós. Isso, irmãos, está cada vez mais claro para mim ultimamente, irmãos. Presta atenção. Evangelho não é uma lista de pode ou não pode. Evangelho é uma nova mente, a mente de Cristo. Significa que eu é que sei se é certo ou errado, porque o Espírito Santo bate um papo comigo aqui dentro. Ninguém vai me falar nada, não. Aqui, ó, a gente tem até um cuidado com vocês, ó. A gente deixa o happy hour aqui, ó, tá vendo? Porque se virar é cerveja, beer. Eu não estou dizendo que é para você beber, eu quero para você não beber. Eu estou dizendo que se o Espírito Santo habita em você, ele vai te deixar claro se você deve ou se não deve beber. Amém, irmãos? É muito mais fácil dar uma carteirada e falar: está proibido com cerveja. Agora, quando eu digo assim, não sei, irmão, você já conversou com Jesus que mora em você? Se faz sentido ou não esse consumo aí? Por isso que a gente deixa escondido aqui o André. Nunca mais aparecerá aqui. Mas se você for para o happy hour, nada, deixa quieto. Essa maturidade, então foi profetizado que essa maturidade viria quando Cristo viesse. Quando Cristo viesse, a gente seria
maduro, porque o próprio Espírito de Deus habitaria em nós. Então existia uma profecia em Jeremias que se cumpre em Cristo. Hebreus 8:8 diz: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. E o texto vai embora. Ele está citando agora em Hebreus o que foi profetizado lá em Jeremias, e o que torna verdade possível essa maturidade em nós: Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Então vamos ler os versículos de hoje. Portanto, deixando os ensinos elementares a respeito do Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, plural, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então, o que eu preciso que você construa com você? Está muito difícil, irmãos? Dirceu, dá para ir? Pastor Eros, está indo? O que eu preciso construir com você é um negócio que eu já falei aqui, que é anacronismo. Que eu não posso ler um texto com a minha cabeça em 2019, morando em Taubaté, participando de uma igreja evangélica. Eu tenho que ler o texto entendendo que o texto foi destinado para um povo específico, uma cabeça específica, um jeito de pensar específico. Então, assim, como os destinatários desse texto, primariamente eles receberam esse texto. Primeiro, vamos entender a cabeça desses caras que ouviram a primeira vez esse texto de Hebreus. E esse o autor de Hebreus dizendo que o fundamento em Cristo é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso, quem está recebendo, quem está lendo a primeira vez, qual é o perfil? Primeiro, são cristãos com um background, com um conhecimento religioso fortíssimo. Primeira coisa que você tem que entender é que não é um ateu sueco que nunca ouviu falar sobre... Não, quem está recebendo esse texto é um povo cristão que já reconhecia Jesus como Cristo, mas que tinha um passado religioso enorme. E qual era a religião deles? O judaísmo. Então a primeira coisa que a gente tem que construir é isso. Segunda coisa, esses irmãos estavam sendo perseguidos. E por que estavam sendo perseguidos? Alguns estavam abandonando o evangelho e voltando ao judaísmo para fugir da perseguição. Então você tem que levar isso em conta, que os irmãos cristãos convertidos estavam abandonando o Cristo, a verdade sobre o Cristo, o Messias que viria, eles estavam abandonando isso, tudo que se cumpria em Jesus, e estavam voltando ao judaísmo para fugir da perseguição. E 3, os versículos que a gente acabou de ler, eles estão inseridos dentro de um contexto em Hebreus, que está ensinando o sacerdócio de Jesus e, em consequência, o sacerdócio daqueles todos que creem. Então ele acabou de ensinar sobre o sacerdócio e agora ele falou sobre isso aqui. Tudo isso posto, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o texto não tem vida própria. A gente não pode ler esse texto esquecendo de tudo isso que a gente lê agora. Então, tendo exposto a base de quem estava ouvindo isso, quais são os ensinos fundamentais sobre o Cristo que viria? Vou ler de novo. Arrependimento das obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. Todos esses assuntos filtrados em Cristo. Esses assuntos que a gente vai expor agora,
eles têm que ser filtrados em Cristo, nessa figura messiânica que eles estavam esperando e que o mundo também está esperando. Paulo Júnior, quando esteve aqui, ele falou uma coisa, ele falou assim: vocês têm o que o mundo está desesperado para receber. Você crê nisso, irmãos? Você está achando que é uma brincadeira, que isso aqui é só para encher linguiça, que a gente não tem mais nada o que fazer? Deixa eu confessar, eu tenho um monte de coisa para fazer domingo à noite, estou errado? Minha esposa está desesperada para ir embora comigo, curtir uma noite comigo, porque eu sou uma delícia, eu sei disso. A gente não está aqui para cumprir uma tabela, não. A gente está aqui para entender, quanto mais profundo, para a gente amadurecer mais, para levar as pessoas o que elas tanto querem. A gente tem o que elas querem e o que elas precisam, que é a solução que Deus deu para eles, que é Cristo. Cristo é a solução de Deus. Questões essas que nós só vamos encontrar solucionadas em Jesus o Cristo. Anseios que os judeus tinham e que se cumpriram em Jesus Cristo. Que o autor de Hebreus sentia, que nem precisava falar de novo, afinal de contas seriam coisas muito óbvias para eles a respeito do Cristo. Então vamos entender, vamos dividir em 6. Eu estou preocupado que eu tenho 9 minutos. Eu deveria, na verdade, ir até umas 8h30, porque a maioria chegou às 8h20. Eu queria o seguinte, vai dando o horário, você chegou às 6, você pode ir embora às 8. E aí vamos ficando na sala de aula. Que quanto mais atrasando a galera vai ficando aí, amém? Quem que chegou quando estava aqui? Estava lá embaixo já. Teve alguém que chegou às 6h40 aqui. Perdeu o louvor. Ah, Rosana e o João. Tinha acabado o louvor, estavam chegando. Então até às 8h40, viu, irmã? Você vai ficar aí. É legal que eu pego no pé dela, né, em vez de falar do João, porque ela se magoa, é mais legal. Fica mais... Então a gente vai expor aqui 6 coisas que eu não vou repetir porque eu já falei. A primeira delas, arrependimento de obras mortas. Constrói comigo, irmãos. O que a gente tem que ler é como o povo judeu encarava obras mortas para saber que ele só ia encontrar resposta no Cristo, no Messias. Entenderam isso? Eu vou falar de novo, mas isso é importante. Vai mudar tudo, você tem que entender isso. Eu já percebi que eu não vou terminar mesmo, pelo menos eu vou deixar bem sedimentado esse começo. Eu estou dizendo que a gente tem que, conhecendo o Velho Testamento, conhecendo todo esse background que eu falei, todas essas verdades, o que o povo judeu, que está recebendo essa carta, embora esses já sejam convertidos, mas se a gente voltar lá no passado, lá no Velho Testamento, o que eles entendiam por arrependimento de obras mortas, que era uma coisa que o autor de Hebreus está dizendo que só encontraram solução no Cristo. Vamos entender juntos isso aí. Primeiro, o que é obras mortas? O que é obras mortas? Obras praticadas pelo velho homem. A Bíblia fala de velho homem e novo homem. Quem crê, o velho homem morreu e um novo homem passou a existir. Uma figura disso é o batismo, mas eu não vou falar sobre isso agora. O batismo é o sepultamento do velho homem e o nascimento de um novo homem. O que o texto ensina, o que a Bíblia ensina, é que obras mortas são obras feitas pelo velho homem. Tudo aquilo que aqueles que ainda não conhecem de fato o Senhor Jesus fazem. Na força desse homem caído, na força desse homem que ainda é entregue pelas suas próprias paixões. Atitudes de pessoas que não têm Jesus como Senhor. Quem é o Senhor da vida dessas pessoas, como era da nossa no passado, era pelo menos a gente mesmo, para não dizer do diabo, né?
E daí fica muito pesado, aí o pessoal vai embora e fica bravo. Estou dizendo de você mesmo. Você era o Senhor da sua vida ao invés de Jesus ser o Senhor da sua vida. E a Bíblia fala que o que você fazia tendo você ou o diabo como Senhor da sua vida, são obras mortas. Obras que não têm valor nenhum. Qualquer obra que não feita com a intenção certa, são obras mortas. Principalmente por causa do contexto de cerimoniais religiosos. Quem aqui, a tradição familiar é espírita, a tradição, ela nasceu dentro dessa tradição, diga ok? Ninguém? 1, 2, ok? Quem tem a tradição familiar católica, diga ok? Ok. Tradição familiar evangélica. Tradição, o que mais sobrou? Os comuns. Da macumba tem alguém? Aqui tem tudo corpo fechado agora, irmão. É ou não é verdade? Nós que cremos, irmão, pode amarrar o sapo que você quiser, pode. Que não pega nada, não. Desafio você da internet. Meu amigo, minha amiga. Coloque um copo de água em cima da sua televisão agora. Nós aprendemos rituais cerimoniais religiosos, que o texto está dizendo que são obras mortas, não são coisas que a gente fazia a partir de uma transformação, eram coisas que foram, ou nos ensinaram a fazer, ou nos constrangiam a fazer, ou eram coisas que nos levavam a confiar em nós mesmos. Misericórdia, isso é verdade. Hebreus, de novo, 9,14, antecipando um pouco, diz assim: quanto mais então, ele falou agora dos rituais do Velho Testamento, e agora ele continua, quanto mais, se o sangue do sacrifício de bodes, lá no Velho Testamento, purificava a carne, agora ele começa, quanto mais então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que não sirvamos, de modo que sirvamos ao Deus vivo. A minha versão, a expressão é a mesma que a gente está discutindo lá em Hebreus. O sangue de quem? O sangue de Cristo vai purificar a nossa consciência das obras mortas, daquilo que nós fazíamos e tínhamos nós como objeto final e não Jesus. A glória era para a gente, não para o Criador. A única forma da gente ser purificada, a nossa consciência dos pecados. Irmãos, eu tenho um monte de gente que pecou e não consegue se perdoar dos pecados antigos. A única forma de você ter a sua consciência purificada das suas obras mortas é através, segundo o texto, do sangue de Cristo. Esse sangue, essa certeza de que Ele morreu a nossa condenação, Ele sofreu a nossa condenação e morreu a nossa morte, é o que nos deixa leves, o que limpa a nossa consciência. Diga amém, irmãos. Não tem outro lugar para se apoiar a não ser no sangue de Cristo. Agora, do contrário, o que são obras vivas? São obras, eu não sei nem, desculpa, viu? Eu não sei como é que a gente faz obras mortas e obras vivas. Vai ser divertido. Depois eu vou assistir. Obras, contrário disso, obras vivas. São essas obras, são as coisas que a gente faz com o coração no lugar certo. São as coisas que a gente faz que de fato tem o objetivo final, a glória de Deus. Amém, irmãos? Homem natural não consegue fazer. É só uma ação do Espírito para fazer com que isso aconteça. Só com o coração transformado nós podemos praticar obras vivas, obras que têm origem em Deus. Tem um texto muito conhecido de Efésios, que ele diz assim, Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem das obras mortas de vocês. Isso não vem de vocês, é presente de Deus.
Não vem das coisas que vocês fazem. Onde que eu estou? 9. Não das obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para boas obras. A consequência de sermos salvos pela graça mediante a fé é agora a gente pratica obras vivas e não mais as obras mortas, que tinha a gente como objeto final. Agora a glória de Deus é o objeto final da nossa vida. Diga amém. É isso aí. E qual é a aplicação disso? Eles, os hebreus, assim como nós, só encontraremos paz. Você quer paz, irmão? Você quer paz, irmão? Sabe aquela que ninguém consegue explicar? A paz que excede todo entendimento. Isso nós queremos. Eles, assim como nós, só encontraremos paz sobre as nossas obras, ou seja, consciência limpa pelos erros do passado e intenção correta sobre as nossas atitudes de hoje, quando reconhecemos que Deus já enviou a solução, isso é, enviou o Cristo. Olha que legal isso, cara. Eu estou dizendo que ou você recebe Jesus como o Cristo, a solução de Deus para a gente, ou você nunca terá consciência limpa das obras mortas que você praticou, dos seus pecados que você praticou, e também não terá nenhuma convicção, nada a respeito das suas intenções de agora. Será que as suas intenções agora são intenções que nascem em Deus ou que nascem em você? Qual é o objetivo final dos seus projetos? O objetivo final dos seus sonhos, da sua vida? Qual é o objetivo final? É a sua glória ou é a glória de Deus? Infelizmente, dos 6 vou parar no primeiro, porque não vai dar tempo. Mas essa é a verdade que a gente tem que sair daqui. A gente vai ter mais 5 para falar semana que vem. Essa é a verdade que a gente tem que sair daqui. Que estar quitte com o passado. Em português está certo? Estar quitte? Estarmos quites. Estarmos em paz sobre o nosso passado. Os pecados que cometemos, que muitos aqui que têm dificuldade até mesmo de se perdoar. E também não conseguem perdoar os outros também que praticaram obras contra a gente. Tudo isso a gente só vai conseguir quitar através da convicção do Cristo. O sangue de Cristo. Mais do que isso. Essa convicção, essa verdade sobre nós vai nos dar entendimento sobre as nossas intenções de agora e vai fazer com que as nossas atitudes de fato sejam convertidas ao Deus vivo. Vai fazer com que de fato as nossas atitudes sejam convertidas a partir de um relacionamento com esse Cristo, para que a glória da nossa vida seja para esse Cristo. Porque não tem outra vida para ser vivida. Amém, irmãos? É uma loucura, porque eu andei muito pouco, pastor Eros. É uma pena, porque eu poderia ter dormido mais essa madrugada, por exemplo, se eu fosse parar aqui. Não precisava ter terminado. Fiquei de madrugada fazendo. Vamos orar, pessoal, para que essa consciência venha sobre nós. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, certos que não existe nada mais para a gente fazer com relação ao nosso passado, e não existe nenhum outro lugar para a gente se apoiar nas nossas atitudes de agora e futura. Nós aqui declaramos que nós reconhecemos que Jesus é o Cristo. Não só historicamente sobre o mundo, sobre o universo, mas pessoalmente sobre a nossa vida. Venha o Cristo, estabeleça o seu reinado na nossa vida. Que a gente possa descansar na obra do Cristo. Que a gente possa levar isso para outras pessoas, Pai. Sermos agentes do Cristo, sermos cristãos, pequenos cristos pelo mundo.
Nos ajude nisso, Pai. Como a gente sempre ora, a glória de tudo isso é do Senhor, porque é uma transformação que a gente não consegue fazer. A gente não consegue sozinho. O Senhor tem feito isso e nós somos realmente agradecidos por isso. Senhor Jesus, se existe alguém aqui que nunca tinha entendido a profundidade daquilo que o Senhor fez por nós, eu te peço que seja um marco na vida desse irmão e que essa chavinha vire na vida dele e que com o poder do teu evangelho transforme um coração desobediente num coração obediente. Eu oro e clamo por salvação entre nós. Não é possível que todos que estão aqui ainda não tenham experimentado essa transformação. É por isso que nós oramos uns pelos outros, Pai. Nós, como sacerdotes do Senhor, tendo uma vida de missão e de propósito, nós oramos uns pelos outros para que o grito do evangelho rompa a nossa surdez mesmo, Pai. Todos que aqui estão, experimentem o novo nascimento que a sua palavra fala, Pai. E que a paz que ninguém consegue explicar venha sobre todos nós. E que a convicção de perdão de pecados venha sobre todos nós. E a convicção de que o Senhor nos salvou com um propósito venha sobre todos nós. Nós não estamos aqui à toa mesmo. Que haja alegria para que a gente obedeça ao Senhor. Que haja alegria a partir da obediência ao Senhor. Tantos irmãos aqui que ainda praticam obras mortas, Pai. Mesmo caminhando com o Senhor ou dizendo que caminham com o Senhor, insistem em viver totalmente centrados nas suas próprias convicções, nos seus próprios desejos. E a nossa oração uns pelos outros nesse sentido é que haja uma libertação de nós mesmos, da escravidão das nossas vontades, Pai. Que essa semana comece um novo jeito de viver para essas pessoas. E que a vida abundante que a sua palavra promete, garante, que está disponível através do relacionamento com o Cristo, venha sobre todos nós aqui em nome de Jesus. Para a sua glória, Pai.